Você conhece alguém que usa esteroide, anabolizante ou uso abusivo de testosterona? Ou você mesmo já fez esse uso? Sabia que você ou essas pessoas estão correndo o risco de ter uma infertilidade? Todos os dias eu atendo pacientes que usavam essas substâncias e agora estão tentando engravidar. E a gente precisa fazer uma longa caminhada para fazer essa recuperação. No vídeo de hoje eu vou explicar detalhes de como que isso acontece e o que a gente precisa fazer para recuperar e voltar a produzir espermatozoides. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia. E antes de a gente começar o vídeo, não se esquece de se inscrever e também já deixar a sua curtida. Lembrando, toda semana tem vídeo novo no canal. Antes de a gente começar a falar mais detalhes, falar para vocês que esse vídeo tem apenas um caráter educativo e informativo. Não é para pegar esse vídeo como modelo para fazer qualquer tipo de tratamento. Todos os tratamentos, qualquer medicação que eu citar aqui, tem que ser feito sob supervisão e acompanhamento médico. Cuidado que podem ter vários efeitos colaterais e pode ser perigoso. Então jamais faça sozinho, esse vídeo é apenas educativo. Então, o uso de esteroides anabolizantes e testosterona pode realmente impactar a fertilidade? Já tive alguns pacientes que me perguntavam isso. Nossa, doutor, será mesmo que a testosterona a mais que eu estava tomando, o anabolizante que eu estava tomando, pode causar isso? Sim, pode sim. Isso pode afetar drasticamente a produção de espermatozoides, inclusive casos que zero, fica sem nenhum espermatozoide. Além disso, também pode afetar a quantidade e também a movimentação dos espermatozoides. Então, sim, esse tipo de medicação, testosterona, esteroide anabolizante, pode afetar sim a questão e a produção dos espermatozoides. E como que isso funciona? Vamos lá, vamos entrar em mais detalhes. Então, lá no nosso cérebro, a gente tem uma glândula lá que chama hipotálamo. E ela vai secretar uma secreção que chama GNRH. O que isso vai fazer? Vai estimular uma outra glândula que chama hipófise. E daí essa hipófise vai produzir LH e FSH, dois hormônios. E daí esses hormônios, o LH e o FSH, que vão lá para baixo, lá para o seu testículo, para estimular a produção de testosterona e a produção de espermatozoides. Então o LH vai lá numas células que a gente chama células de Leydig e vão estimular a produção de testosterona. O FSH vão estimular a produção de espermatozoides nas células de Sertoli. Então é assim que funciona a produção. Quando o nosso corpo percebe que está com baixa testosterona, ele vai lá e avisa lá em cima de novo, lá no hipotálamo, para secretar mais GNRH, para secretar mais LH-FSH, e assim o nosso corpo vai se autorregulando. E daí, o que acontece quando a gente toma uma testosterona? Quando a gente toma uma testosterona externa, um esteroide anabolizante que vai atuar de forma parecida, o que acontece? O nosso corpo para de produzir tanto testosterona quanto espermatozoide. Então pensa que o nosso testículo é como se fosse uma fábrica. Você está lá produzindo testosterona, produzindo espermatozoide. Só que o que acontece? Você começa a mostrar para o seu corpo que você está importando, né? Você começou a importar testosterona. Você não está mais produzindo. E daí o nosso corpo vai fechar a nossa fábrica. Está mostrando, está sinalizando que você está importando e não está precisando mais. Então ele vai fechar a fábrica que a gente tem ali no nosso testículo. Só que quando a gente fecha a fábrica de testosterona, a gente fecha junto a fábrica de espermatozoides. Então é basicamente assim, de uma forma bem simples, como que funciona esse processo da parada. Isso é quando a gente toma uma testosterona exógena, externa ou esteroide anabolizante, que não são produzidos pelo nosso corpo. Inclusive, existem alguns estudos mostrando que em até 3 meses, ou seja, 3 meses de uso da substância, já pode causar uma deficiência grave da produção de espermatozoide, que a gente chama de oligospermia, menos de 5 milhões de espermatozoides, isso é bastante. Então, você vê que só no pouco tempo já pode causar, sim, o dano, no pouco tempo de uso. Doutor, tem algum sinal, eu estou usando a esteroide anabolizante, tem alguma coisa que eu consigo ver no meu corpo, algum sinal, consigo perceber que minha fertilidade já está sendo afetada? Sim, tem alguns sinais que você pode já percebendo. Um deles é o quê? Então, o testículo aqui, ó, o volume testicular, o tamanho do nosso testículo. 70 a 80% do volume do nosso testículo, do tamanho dele, está relacionado com a produção de espermatozoide. Então, se você perceber que ele está diminuindo de tamanho, ou já está muito pequeno do que ele era antes,
é porque provavelmente a sua fertilidade, sua produção de espermatozoide já foi afetada pelo uso da substância. O que mais? Você também pode às vezes ter dor, desconforto ali nessa região, começar a ter mais dor testicular, muita dor testicular que você não tinha antes. Então é um sinal que está sim sendo afetado. Outro sinal é que você está tendo relações sem métodos contraceptivos, a mulher não toma pílula, você não usa camisinha, não faz coito interrompido e nada, não está engravidando, já está muito tempo assim. Então isso é mais um sinal que sua fertilidade também está afetada. E a gente vai comprovar isso também depois com alguns exames, por exemplo, o espermograma fazendo ele e você vai ver que não vai ter nada. Então esse é um outro sinal. Beleza, doutor, tomei esteroide anabolizante, tomei testosterona, mas agora eu quero voltar a produzir. Tem chance? Quanto tempo demora para eu recuperar a minha fertilidade, para os meus espermatozoides voltarem a ser produzidos? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas já tem sim vários estudos que mostram que a partir de 3 meses, que é mais ou menos o tempo da produção ali de espermatozoide, que é entre 70 a 90 dias, então 3 meses sem o uso da substância, você já pode começar a ter alguns sinais positivos, tanto de aumento de volume testicular, como também às vezes alterações já no exame de espermograma, conseguir captar alguns poucos espermatozoides. Então a partir de 3 meses já começa a ter essa recuperação, alguns sinais dessa recuperação. Mas a recuperação completa, existe em alguns casos, pode até demorar 24 meses, mas em 50% dos casos, em 12 meses, ela já acaba tendo uma excelente recuperação. E 10 a 15% dos casos, mesmo depois de 24 meses, não recuperam 100% o que era. Então esse é o grande perigo, você está ali nos 10 e 15%. Ninguém quer estar ali, não recuperar o que era antes e ter alguma dificuldade de gravidez. Beleza, e como que a gente acelera então, doutor? Tem uma coisa de acelerar essa recuperação, de eu recuperar melhor, recuperar mais rápido? Sim, existem sim algumas estratégias, inclusive com medicação, que dá para a gente fazer para recuperar e acelerar isso. E o primeiro passo para isso é suspender o uso de testosterona externa, exógena e o uso de esteroide anabolizante. O primeiro passo é a suspensão total disso. E depois a gente pode entrar, fazer uma TPC, né, que é uma terapia pós-ciclo. Então a gente pode introduzir às vezes algumas medicações para ajudar a acelerar esse processo. Umas medicações que a gente usa com muita frequência, que eu gosto bastante de usar nos meus pacientes, que a gente chama de clomifeno, tá? Clomifeno, ele é um modulador do receptor de estrogênio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que estimule mais a produção de LH e de FSH, que são aqueles hormônios que eu falei lá no começo, que estimulam a produção de testosterona, o LH, e espermatozoide, o FSH. Então, ele vai estimular lá na nossa hipófise a liberar mais desses hormônios. E isso a gente pode acelerar um pouco essa recuperação. O clomifeno é vendido aí sob o nome de Clomid ou Indux. Foi um remédio que foi desenvolvido para uso nas mulheres, para ovular, mais estimular a ovulação, mas também a gente consegue usar para isso. Hoje tem de 50 miligramas, aí depende do caso, a gente vai usar de 25, de 50, em dias alternados, intercalando, todos os dias, daí vai depender muito de cada caso. Além do clomifeno, tem uma outra medicação muito semelhante, que atua da mesma maneira, que a gente chama de tamoxifeno. E lembrando que esse é uma das medicações mais baratas que a gente tem para isso, porque agora que eu vou falar de umas medicações que são um pouquinho mais caras e mais difíceis de encontrar. Agora, já falando das outras medicações, a gente tem o HCG. O HCG é uma medicação injetável, que a gente injeta geralmente no subcutâneo, e ela é uma medicação bem mais cara. Ela é como se fosse o análogo do LH, daquele hormônio que estimula a produção de testosterona. Então, lá no testículo, ele vai atuar intratesticular para produzir mais testosterona e ajudar a acelerar isso. E como que ele vai ajudar a acelerar a produzir mais espermatozoide? Porque para produzir espermatozoide, a gente precisa de testosterona, principalmente dentro do testículo. E é isso que o HCG vai ajudar, simulando o LH, como se fosse o LH. Ele é muito bom para quê? Não só para a recuperação do espermatozoide, mas principalmente nos pacientes que tinham níveis muito altos, pararam de tomar e começam a sentir muitos sintomas. Ele ajuda demais na melhora dos sintomas quando a gente para do ciclo, quando para a reposição de testosterona e para tentar recuperar. Ele é o que mais ajuda nos sintomas, porque ele vai ajudar a estimular a produção de testosterona aí mais rápido. Geralmente é usado, pode usar às vezes
várias doses durante a semana, e geralmente a dose semanal é entre 3.000 a 5.000 unidades. E agora uma outra medicação que é a menos utilizada de todas, que são os análogos do FSH recombinante. O que é isso? Esse é uma medicação, o nome comercial chama Gonal, às vezes alguém já ouviu falar, mas ela é mais cara de todas, por isso acaba não usando, a gente acaba não utilizando muito na prática. O que ela vai fazer? Ela vai simular também aquele FSH, é como se fosse aquele FSH produzido lá pela sua hipófise. Então ele vai estimular direto as células produtoras de espermatozoides, que são as células de Sertoli. Então é assim que essa medicação vai funcionar. Geralmente as doses são de 75 a 150 unidades semanais. Vai depender aí muito de cada caso e tem que ser acompanhado. Não é todo mundo que vai precisar também dessa medicação. E vitaminas, doutor? Tem alguma vitamina que a gente pode tomar, alguma coisa mais natural que pode ajudar nisso? Então, a testosterona, o uso abusivo de anabolizantes, eles podem sim causar o que a gente fala de estresse oxidativo lá para a produção de espermatozoide, piorar isso também. Então, existem algumas vitaminas que a gente chama de antioxidantes, alguns suplementos antioxidantes que podem ajudar também nessa questão da recuperação e a gente pode sim utilizá-los. As principais vitaminas e suplementos que a gente pode ajudar nessa questão da oxidação são a vitamina C, a vitamina E, selênio, zinco, ácido fólico e também coenzima Q10. Essas são as mais utilizadas. Mas lembrando que não é só isso. Se você também tiver bons hábitos, isso vai reduzir também esse estresse oxidativo. Então, uma boa alimentação, rica em vitaminas, rica em frutas, rica em legumes. Então, isso vai fazer também diferença nessa recuperação. Lembrar também de sempre manter o peso, manter a atividade física, evitar droga, evitar álcool, evitar cigarro, tudo isso também vai atrapalhar na produção de espermatozoides. Bom, e o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar a sua curtida aqui, lembrando, a fertilidade pode ser sim afetada pelo uso de testosterona e de esteroide anabolizante, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, jamais use sem indicação e sem acompanhamento médico. Lembra de deixar a sua curtida, a sua inscrição e qualquer dúvida, só mandar aqui nos comentários ou me procura nas redes sociais. Pode mandar mensagem que eu respondo todo mundo.